hoje, aula comigo de física, vamos falar um pouco aí sobre as leis de Newton. Acompanhe aí na telinha, por favor, vestibulando. Aí o nosso blog, mais de 700 aulas, ok? E vamos embora. Uma questão teórica é importante aí para a gente rever esses conceitos das leis de Newton. Diz o seguinte: a respeito do conceito da inércia, assinale a frase correta. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia? B. Uma partícula pode ter movimento circular e uniforme por inércia? C. O único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso? Letra D. Não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força? E letra E. Já está até marcada aí. A velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para manter. Olha para cá, para cá, para cá. Você diz, professor Luiz Carlos, eu não entendi aí. Essas questões de teoria, ainda mais com a lei de Newton, eu fico muito confusa, principalmente com essa primeira lei de Newton, a lei da inércia, o princípio da inércia. Então, veja só, vestibulando, nós vamos tentar mostrar aqui para vocês essa parte da inércia, a primeira lei de Newton, para que a gente em seguida volte e consiga resolver essas questões e, se Deus quiser, as outras questões que vêm teóricas sobre esse assunto. Então, preste bem atenção, vestibulando. Na verdade, o que é que diz a primeira lei, o princípio da inércia, a primeira lei de Newton? Que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso e que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força resultante diferente de zero atue sobre o corpo. Pronto. Isso é o enunciado, mas vamos, uma das formas de enunciar essa primeira lei. Mas vamos explicar o que seria isso. Preste bem atenção, se eu pegar aqui essa caneta, botar na minha mão, ela está em repouso em relação à minha mão, porque o tempo passa e a distância entre ela e a minha mão é a mesma. Então, em relação à minha mão, ela está em repouso. Nós vimos que repouso é um conceito relativo. Ela pode estar em repouso em relação à minha mão, mas um carro que está passando aí fora, em relação àquele carro lá fora com velocidade constante, ela vai estar em movimento, porque a distância entre a caneta e o carro está variando. Então, o conceito de repouso ou movimento depende do referencial inercial que você está adotando. A gente fala já sobre o que é o referencial inercial. Mas veja bem, se essa caneta está em repouso, a tendência dela é permanecer em repouso, a não ser que alguma força diferente de zero tire ela do repouso. A mesma coisa, se você está em cima de aqueles surfistas que vão lá no trem, o trem está lá numa linha reta, a 80 km por hora, está lá o surfista em cima do trem. Se nenhuma força alterar ali, ele está em movimento em relação a quem está lá na estação e ele continua em movimento. Agora, se houver uma aceleração, parando o trem ou acelerando, arrancando mais ainda, ele vai sofrer essa aceleração, ele pode mudar o seu estado, porque uma força resultante diferente de zero vai alterar o seu movimento. Então, se o trem parar de vez, ele pode, como ele vinha em movimento, a tendência dele é continuar em movimento. Então, ele pode passar. É como o cinto de segurança. Você vem num carro a 100 km por hora, na hora que freia, se você não tiver o cinto de segurança para te segurar, você vem a 100 km por hora, estava em movimento, sua tendência é continuar em movimento com aquela velocidade, 100 km por hora em linha reta. Sua tendência é passar. Se não tiver um cinto ali de segurança ali agarrando, né, o cinto de segurança ali protegendo, você passa direto, ok? Então, vestibulando, essa primeira lei diz exatamente isso. Se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se você vem em movimento, a tendência sua é permanecer em movimento. É tanto que quando freia, você passa, né? Lembre-se, por exemplo, numa parada de ônibus. Você está no ônibus, o ônibus parou, você está em pé e você está olhando lá para um poste numa parábola. Quando o ônibus parte, sua tendência é querer ficar lá junto com a parada, junto lá no poste. O ônibus parte, você fica para trás, depois é que você acompanha o ônibus. Por quê? Porque você estava em repouso em relação ao poste, a parada de ônibus, e a tendência sua era permanecer em repouso, a não ser que atue uma força, que foi a força do ônibus, né, do motor, que lhe levou. Então, todo o corpo em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que atue uma força diferente de zero e carregue você. É o caso quando você está no ônibus e ele parte, ou num carro e o carro parte.
Então sua tendência era permanecer em repouso. Então atuou uma força, tira o seu estado de inércia, ok? A mesma coisa, você vem em cima de um cavalo, o cavalo para de vez, a sua tendência é ir para frente. Se você não tiver uma força para segurar ali, você passa porque você vem em movimento, sua tendência é continuar em movimento com velocidade constante, ou seja, em M, R e U, beleza? Agora, vamos para a alternativa lá e vamos discutir o que é que diz cada letra. Acompanha aí. Letra A. A respeito do conceito de inércia, assinale a frase correta. Letra A. Um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia? Para cá, para cá, para cá. Nós vimos, vestibulando, que a inércia, você está em repouso, permanece em repouso, ou você está em movimento, permanece em MRU. Olha aí na telinha eu escrevendo, ó. Você pode ter dois estados de equilíbrio. Você pode estar em repouso, ou que é o equilíbrio, ou você pode também estar em equilíbrio quando você está em movimento retilíneo uniforme, tá certo? Um equilíbrio estático, parado, e um equilíbrio dinâmico. Em todos os dois, quando você está em repouso ou em MRU, a força resultante é zero. Para você estar em equilíbrio, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, força resultante é massa vezes aceleração. Então, para a força resultante ser zero, a aceleração é zero. Então eu tenho aceleração igual a zero, tá? É por isso que no MRU a velocidade é constante. Por quê? Porque não tem acelerador para variar a sua velocidade. Quem varia a velocidade é a aceleração. Então se o carro está a 80 km por hora, não tem o pedal do acelerador, ele vai continuar com a velocidade constante, 80 km por hora. Então do movimento retilíneo uniforme, a aceleração é zero, então a velocidade é constante. Então, vamos voltar lá para a letra A, diz o seguinte: um ponto material tende a manter sua aceleração por inércia? Não. A aceleração dele, tá? Se está em inércia, ou ele está em repouso ou em MRU. A tendência é continuar em repouso ou em MRU. Não tem aceleração. Uma partícula pode ter movimento circular uniforme por inércia. Pessoal, todo movimento circular é para cá, para cá, para cá. Se você pegar uma pedra, amarrar num arame, num fio, e começar a girar, e se você girar com velocidade constante, então você vai ter um movimento circular uniforme, velocidade constante. Aí diz, professor, então a primeira lei, a lei da inércia, a primeira lei de Newton diz permanecer em repouso ou em MRU, não é em MCU. Lembre-se que para permanecer em movimento circular uniforme é necessário que atue uma força. Você tem que estar ali segurando uma força. Quando um carro faz uma curva, fazendo ali um movimento circular, quem segura aquele carro no pneu é a força de atrito, que a gente chama a força centrípeta, que naquele caso é a força de atrito. Então, para existir um movimento circular, é necessário ter uma força resultante diferente de zero. Então, se o movimento circular é necessário ter uma força resultante diferente de zero, né? Então aí não se aplica a inércia, que a inércia é permanecer em repouso ou permanecer, todo o corpo que está em movimento, permanecer em movimento retilíneo uniforme. Só consegue tirar da inércia se atuar uma força resultante diferente de zero. Aí tira da inércia, aí você foge da inércia, ok? Então na inércia você está em repouso ou em MRU, ou seja, a força resultante é igual a zero. E em todo movimento circular tem que existir uma força. Se não, é exatamente a força que garante que a trajetória circular seja feita. Se você entra numa curva e ela está com óleo, você não tem o atrito necessário, o carro não faz a curva, ele sai em linha reta. Tá certo? Então, o movimento circular é necessário atuar uma força. Ele diz, professor, mas é circular uniforme? Uniforme não quer dizer velocidade igual? Mas lembre-se que velocidade é uma grandeza vetorial. Se velocidade é uma grandeza vetorial, para ela ser constante, ela tem que ter o valor dela, ou seja, o módulo constante, a direção e o sentido. E no movimento circular uniforme, a velocidade ela está sempre variando, né? Olha aí, vamos olhar aí na telinha rapidinho. Eu vou apagar aqui rapidinho para mostrar a vocês que no movimento circular uniforme a velocidade ela não é constante. Por quê? Porque se você tem um corpo aqui de massa M presa a um fio e ela está em movimento circular, o que é que acontece? Em cada ponto você tem a velocidade, quando essa pedrinha estiver aqui, a velocidade muda a direção e o sentido.
Então, se a velocidade muda a direção e o sentido, é necessário, então, o quê? Que existe uma força, a gente chama força centrípeta, ou uma força resultante diferente de zero, ok? Então, voltando à questão lá, tá? Ele quer saber sobre o conceito de inércia. Inércia é repouso ou MRU, significa força resultante, né, igual a zero, ok? Então não tem aceleração, como diz na letra A, e o movimento circular uniforme ele não está na inércia. A inércia ou é repouso, tá? Ou, como a gente disse, movimento retilíneo com velocidade constante. Olha a letra C. O único estado cinemático que pode ser mantido por inércia é o repouso. Por que a letra C não está correta? Porque é o repouso, ou como eu botei lá embaixo, é o repouso ou o MRU. Se na letra C viesse os estados possíveis é repouso e MRU, aí estaria correto. Então a letra C está errada, vestibulando, porque não falou em MRU. Muito importante esse assunto de inércia. Olha a letra D. Não pode existir movimento perpétuo sem a presença de uma força. Ó, isso aí é falso, é para cá, para cá, para cá. Por exemplo, se você está no espaço não existe o atrito, não existe o ar, o espaço é um vácuo. Lá, se você chegar lá, um astronauta ele usa aquela roupa toda, primeiro, para ter um oxigênio para respirar, tá certo? E segundo, porque se não tivesse aquela roupa, ele morreria instantaneamente, porque lá não tem o ar para fazer uma pressão. Se você chegar lá na Lua, do jeito que eu estou aqui, todo o seu líquido vai evaporar. Você vai lá botar um copo d'água e ele evapora, porque lá não existe o ar, não existe a atmosfera para garantir essa pressão. Por isso que ele usa uma roupa pressurizada para dar pressão para você se manter no espaço. Você não pode ficar no espaço sem nada, porque todo o líquido é evaporado. Então, se você estiver no espaço e lá você pegar uma pedra e lançar essa pedra, ela vai permanecer em movimento perpétuo, em linha reta, e vai até o resto da sua vida. Lógico, se não bater em algum asteroide, alguma coisa, mas ela vai ter ali. E você também vai caminhar no sentido contrário. Você estava no espaço, lançou para um lado, como lá não tem atrito para lhe parar, você vai também criar um movimento com velocidade no sentido contrário. Aqui na Terra não, o atrito para a gente, ok? Então vamos ver a letra E, que seria a resposta certa. Deixa eu só apagar aí, que a gente já explicou aí direitinho para vocês, e nós vamos ver aí o que é que diz a letra E. A letra E diz, ó, a velocidade vetorial de uma partícula tende a se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. A velocidade vetorial de uma partícula tenta se manter por inércia. A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Muito bem. Ó, você observe bem aqui que a força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Então eu tenho aí que a velocidade vetorial de uma partícula tenta se manter por inércia. Tá certo? A força é usada para alterar a velocidade e não para mantê-la. Então, esse caso aqui, ele está relacionado a respeito do conceito de inércia, que foi que eu disse. Todo corpo ou permanece em repouso ou em MRU, a não ser que o quê? Que uma força diferente de zero atue e altere a velocidade. Então, essa letra E está de acordo com o que a gente falou, que todo corpo em repouso permanece em repouso e todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento com velocidade constante, a não ser que uma força seja usada para alterar a sua velocidade, tá? Ou tirar ele do repouso. Então a letra E diz exatamente a primeira lei, o conceito da primeira lei de Newton, o princípio da inércia, tá? A velocidade vetorial, a velocidade de uma partícula, ela se mantém constante, a não ser que alguma força diferente de zero atue sobre o corpo. É exatamente o que diz aí a letra E. Vou apagar aqui, tá? A velocidade vetorial de uma partícula tenta se manter constante, a não ser que alguma força seja usada para alterar a sua velocidade. É isso que diz o princípio, o conceito da inércia, que todo corpo em movimento tende a ficar em movimento retilíneo uniforme, a não ser que alguma força diferente de zero seja usada nele. Ok? Beleza, vestibulando? Vamos fazer uma